27 de março de 2023. Um silêncio sepulcral domina o megacomplexo de Boituva. As imensas caldeiras de cobre estão frias. As esteiras que antes cuspiam milhares de garrafas por minuto, agora acumulam poeira. Nos portões de ferro, centenas de trabalhadores seguram suas cartas de demissão com os rostos marcados pela incredulidade e pelo medo do amanhã. Como chegamos a este ponto? Apenas alguns anos antes, o Grupo Petrópolis, dono da cerveja Itaipava, era um titã incontestável. Eles ostentavam o título de segunda maior cervejaria do Brasil, com 7 fábricas gigantescas espalhadas pelo país. Patrocinavam estádios de Copa do Mundo, equipes de Fórmula 1 e suas campanhas milionárias dominavam o verão brasileiro. Hoje, aquele império de espuma e ambição está afogado em uma dívida asfixiante de mais de 4 bilhões de reais, lutando pela própria sobrevivência nos tribunais de recuperação judicial. Onde antes ecoavam brindes de celebração, agora resta apenas o desespero de famílias inteiras que perderam seu sustento. Como um símbolo nacional do verão, que ousou ameaçar o maior monopólio de bebidas da América Latina, desmoronou tão rapidamente e de forma tão brutal. A culpa não foi apenas da crise econômica. A resposta está escondida em salas de diretoria luxuosas, esquemas obscuros de corrupção e na ilusão perigosa de um crescimento infinito. Esta é a verdadeira história por trás da queda do Império Itaipava, uma aula sombria sobre ambição desmedida e o trágico preço humano quando uma engrenagem de bilhões de reais simplesmente para de girar. Nas montanhas da região serrana do Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis sempre foi conhecida por seu clima ameno, sua herança imperial e, crucialmente, pela pureza de suas águas. Foi neste cenário pitoresco, longe da agitação metropolitana e do calor escaldante das praias cariocas, que o Grupo Petrópolis deu seus primeiros e tímidos passos em 1994. Inicialmente, a operação era modesta. Uma cervejaria local, com maquinário simples e capacidade de produção limitada, que engarrafava a cerveja Itaipava para abastecer bares e pequenos comércios da região. A ambição original não era dominar o mundo, nem sequer o Brasil. Era apenas fabricar uma cerveja de qualidade que pudesse refrescar os moradores locais e os turistas de fim de semana. Havia uma certa inocência naquelas primeiras linhas de produção, um foco quase artesanal em um produto que carregava o nome do distrito de Itaipava. No entanto, o contexto do mercado brasileiro de cerveja na década de 1990 era tudo menos inocente. Tratava-se de um oligopólio implacável. Gigantes como Brahma e Antártica, que mais tarde se fundiriam para criar o Leviatã Ambev, controlavam com mão de ferro quase cada geladeira, cada bar e cada prateleira de supermercado do país. Entrar nesse mercado como uma marca independente era considerado uma missão suicida. As grandes marcas tinham o poder de sufocar qualquer concorrente regional através de acordos de exclusividade, guerra de preços e um domínio logístico inalcançável. A pequena fábrica de Petrópolis parecia destinada a permanecer apenas como uma nota de rodapé na história da indústria de bebidas, confinada para sempre às montanhas frias. Mas a narrativa sofreu um choque brutal em 1998, um ponto de virada definitivo que reescreveria a história do mercado de consumo brasileiro. A cervejaria foi adquirida por Walter Faria, um empresário com um histórico formidável em distribuição e um apetite voraz por expansão. Faria não era um mestre cervejeiro apaixonado pela química da fermentação. Ele era, acima de tudo, um estrategista de vendas implacável e um homem de negócios astuto. Ele havia construído sua fortuna e sua reputação como um dos maiores distribuidores da marca Chincariol, aprendendo nas trincheiras todas as táticas, fraquezas e oportunidades do mercado de bebidas. Quando Faria assumiu o controle do Grupo Petrópolis, ele não viu apenas uma fábrica de cerveja regional. Ele enxergou o alicerce perfeito para construir um império bélico. A transição foi imediata e sísmica. O silêncio e o ritmo compassado da antiga administração foram substituídos pelo rugido das máquinas industriais e pela pressão constante por metas cada vez maiores.
A pacata fábrica nas montanhas tornou-se o epicentro de uma transformação radical. Faria injetou um volume massivo de capital, modernizando instantaneamente as instalações, comprando equipamentos europeus de última geração e multiplicando exponencialmente a capacidade produtiva. A água pura de Petrópolis agora seria bombeada em escala hiperindustrial, misturada com malte e lúpulo em caldeiras gigantescas que operavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A mudança mais crucial, no entanto, não ocorreu no chão de fábrica, mas na mentalidade da empresa. O DNA do Grupo Petrópolis foi reescrito para sempre. A estratégia deixou de ser a sobrevivência local e passou a ser o ataque frontal. Faria implementou um sistema de distribuição próprio, agressivo e altamente capilarizado, projetado cirurgicamente para furar o bloqueio das grandes marcas. Uma frota de caminhões recém-pintados com o logo da Itaipava começou a descer a serra, invadindo os bares da capital fluminense e, logo em seguida, os estados vizinhos. A marca passou a oferecer margens de lucro substancialmente maiores para os donos de bares que aceitassem colocar a Itaipava como destaque em suas geladeiras. Uma tática clássica, mas executada com um fôlego financeiro surpreendente para uma empresa daquele porte. Neste exato momento, a fundação do império foi estabelecida, mas as sementes de sua futura ruína também foram plantadas de forma invisível. A obsessão pelo crescimento a qualquer custo começou a ditar todas as decisões na diretoria. Para desafiar o maior monopólio da América Latina, era necessário muito dinheiro. Dinheiro para marketing agressivo, dinheiro para construir novas fábricas, dinheiro para forçar a entrada em um mercado totalmente blindado. E o Grupo Petrópolis, sob a liderança férrea de Faria, parecia ter acesso a uma fonte mágica e inesgotável de recursos. Mas uma pergunta inevitável começou a pairar nos bastidores da indústria. Um sussurro desconfortável entre os concorrentes e analistas de mercado. Como uma empresa que até ontem era uma pequena cervejaria local conseguia financiar uma guerra de trincheiras tão cara e violenta contra gigantes globais? A resposta para essa pergunta moldaria não apenas o sucesso estratosférico da marca na década seguinte, mas selaria seu destino sombrio nos tribunais e nas páginas policiais do Brasil. O palco estava definitivamente montado para a Era de Ouro. Novembro de 2013. O sol implacável do sertão baiano refletia-se cegamente nos imensos silos de aço inoxidável recém-erguidos na cidade de Alagoinhas. Uma multidão de políticos, executivos de terno alinhado e jornalistas se aglomerava sob tendas brancas para testemunhar o corte da fita inaugural. Não se tratava apenas de mais uma fábrica. Era um colosso industrial projetado para produzir impressionantes 600 milhões de litros de cerveja por ano. Para o Grupo Petrópolis, aquele momento representava a coroação de uma estratégia de guerra. O pequeno negócio da Serra Fluminense havia oficialmente rompido suas fronteiras regionais para se transformar em um predador de escala nacional. A primeira década dos anos 2000 e o início dos anos 2010 marcaram o chamado milagre econômico recente do Brasil. O poder de compra da classe média baixa explodiu. Havia mais dinheiro circulando, mais churrascos nos finais de semana e, consequentemente, uma sede insaciável por cerveja. Enquanto o monopólio da Ambev descansava em sua hegemonia confortável, Walter Faria enxergou a janela de oportunidade perfeita para um ataque relâmpago. A estratégia era brutal e exigia uma velocidade assustadora. Era preciso construir megafábricas simultaneamente em pontos nevrálgicos do país, antes que a concorrência pudesse reagir. A expansão física da empresa foi um espetáculo de força bruta e engenharia acelerada, impulsionada por uma injeção de capital que parecia desafiar a lógica. O primeiro grande bastião de ataque foi erguido em Boituva, no interior de São Paulo. Inaugurada em 2007, a Unidade Paulista tornou-se rapidamente a maior cervejaria da América Latina, em capacidade de produção única. As estradas da região foram tomadas por comboios incessantes de caminhões que chegavam vazios e partiam carregados
com milhões de hectolitros de Itaipava e Crystal. Mas o sul e o sudeste não eram suficientes. O nordeste brasileiro, com seu clima quente o ano inteiro e um mercado consumidor em expansão astronômica, era a joia da coroa. A inauguração da fábrica de Alagoinhas, na Bahia, foi rapidamente seguida pela construção de outro megacomplexo em Itapissuma, Pernambuco, em 2014. Cidades inteiras viram suas economias pacatas serem engolidas pelo turbilhão industrial do Grupo Petrópolis. Milhares de empregos diretos e indiretos foram criados da noite para o dia. Prefeitos locais disputavam ferozmente a atenção da diretoria da empresa, oferecendo isenções fiscais generosas e terrenos quilométricos em troca da promessa de progresso que a fumaça branca daquelas chaminés representava. O mapa do Brasil foi redesenhado nos escritórios da diretoria. A empresa estabeleceu uma rede logística formidável, operando uma frota própria de milhares de carretas, apelidada internamente de Exército Vermelho e Branco. O objetivo tático era claro: inundar o mercado, garantir que nenhuma geladeira, de bares de esquina em metrópoles, a mercearias de beira de estrada, em rodovias esquecidas, ficasse sem uma garrafa de Itaipava. A capacidade de produção da empresa saltou de forma tão violenta que os analistas de mercado começaram a classificar a ascensão do Grupo Petrópolis não como um crescimento empresarial, mas como um fenômeno industrial anômalo. A máquina estava operando na rotação máxima, engolindo matérias-primas e cuspindo rios de cerveja. No entanto, produzir bilhões de litros era apenas metade da batalha. A verdadeira guerra, a mais cara e letal, seria travada na mente dos consumidores. Com os colossais tanques de fermentação da Bahia, Pernambuco e São Paulo operando 24 horas por dia, o Grupo Petrópolis enfrentava um novo dilema. A produção em massa exigia um consumo em massa imediato. Cerveja é um produto perecível, não pode ficar estocada para sempre. Para escoar os rios de bebida que saíam de suas megafábricas, a empresa desencadeou uma das campanhas de marketing mais agressivas e onerosas da história da publicidade brasileira. A Itaipava não queria apenas ser uma opção na prateleira. Ela queria ser a dona absoluta do imaginário popular. Os orçamentos de marketing inflaram a níveis estratosféricos. A televisão brasileira foi bombardeada por comerciais de alta produção. A marca apropriou-se descaradamente da estação mais quente do ano, cunhando campanhas que associavam invariavelmente a Itaipava ao verão, às praias lotadas e a um estilo de vida hedonista e acessível. Rostos de celebridades de primeira linha, atrizes famosas e músicos no auge de suas carreiras, tornaram-se garotos propaganda milionários. O logotipo vermelho e dourado parecia onipresente, nos outdoors das rodovias, nos patrocínios de programas de auditório e até mesmo cobrindo frotas inteiras de ônibus urbanos nas capitais. Era um bombardeio sensorial desenhado para sufocar a concorrência através da pura repetição e ostentação. Nas trincheiras dos pontos de venda, a estratégia era igualmente feroz. O Grupo Petrópolis instituiu uma política agressiva de compra de exclusividade. Vendedores da empresa chegavam a pequenos bares e restaurantes, oferecendo geladeiras novas, letreiros luminosos, cadeiras, mesas e até reformas na fachada do estabelecimento, com uma única condição inegociável: o proprietário só poderia vender produtos da linha Petrópolis. Essa tática de terra arrasada drenou milhões do caixa da empresa semanalmente, mas os resultados iniciais foram inegavelmente espetaculares. Em poucos anos, a marca ultrapassou conglomerados históricos e cravou sua bandeira como a segunda maior força no mercado cervejeiro nacional, chegando a abocanhar quase 15% de um mercado dominado por um monopólio quase impenetrável. O sucesso era inebriante, mas a dissonância começava a ecoar nos corredores mais silenciosos do departamento financeiro. A euforia do crescimento mascarava uma verdade matemática perigosa. Para financiar a construção relâmpago de 7 megafábricas, adquirir milhares de caminhões e sustentar uma guerra publicitária de bilhões, a empresa estava alavancando-se de forma assustadora.
O capital não vinha apenas do lucro da venda de cervejas. Vinha de montanhas de dívidas. O Grupo Petrópolis buscou empréstimos massivos em bancos privados e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A diretoria operava sob a ilusão perigosa de que a economia brasileira continuaria crescendo indefinidamente em um ritmo de 2 dígitos e que a expansão contínua do consumo pagaria facilmente os juros dessa dívida astronômica. Era a armadilha clássica do crescimento a qualquer custo. O império brilhava sob os holofotes do verão, projetando uma imagem de invencibilidade e riqueza inesgotável. Mas nos bastidores, a base da estrutura não era feita de concreto sólido, e sim de notas promissórias e crédito arriscado. A máquina estava condenada a nunca mais poder diminuir a velocidade. O que aconteceria no momento em que o apetite do mercado esfriasse, ou pior, quando a conta desse banquete bilionário finalmente chegasse à mesa? O rugido ensurdecedor de um motor da escuderia Ferrari rasgava as pistas dos autódromos mais famosos da Europa. Para o espectador desatento, era apenas mais uma corrida de Fórmula 1. Mas para os executivos do Grupo Petrópolis, aquele carro vermelho ostentava o símbolo máximo de sua audácia. O logotipo da Itaipava brilhava na carenagem de uma das equipes mais elitistas do esporte mundial. O que uma cerveja nascida nas montanhas pacatas do Rio de Janeiro estava fazendo no ápice do automobilismo global? A resposta era simples e perigosa: ostentação de poder. A diretoria não queria apenas vender bebida, queria projetar a imagem de um império sem limites financeiros. No Brasil, essa demonstração de força atingiu proporções ainda mais monumentais. O país se preparava febrilmente para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2014, e o mercado de construção e patrocínios fervia. Foi nesse cenário de euforia nacional que o Grupo Petrópolis deu seu lance mais megalomaníaco. Na Bahia, coração estratégico de sua expansão nordestina, a empresa desembolsou a quantia astronômica de R$ 100 milhões por década para adquirir os cobiçados naming rights do estádio recém-reconstruído em Salvador. O templo do futebol baiano foi rebatizado de Itaipava Arena Fonte Nova. Pouco tempo depois, a dose foi repetida em Pernambuco com a Itaipava Arena Pernambuco. Para uma marca que havia começado como uma operação minúscula, estampar seu nome nas arenas da Copa do Mundo era uma vitória psicológica colossal contra o monopólio da Ambev. A mensagem enviada ao mercado era clara: o Grupo Petrópolis tinha um cofre sem fundo e estava disposto a queimar montanhas de dinheiro para comprar relevância cultural. A Itaipava deixou de ser apenas a patrocinadora do verão para se tornar a dona dos palcos, onde o Brasil celebrava sua identidade. Festivais de música gigantescos, camarotes VIP no Carnaval do Rio e de Salvador, frotas de iates de luxo com o logotipo vermelho. Não havia espaço de entretenimento no país que não estivesse inundado pelo capital da cervejaria. No entanto, essa cortina de fumaça dourada, feita de festas, celebridades e velocidade, ocultava uma dissonância cognitiva brutal nos corredores de vidro da sede da empresa. A estratégia de marketing não era apenas agressiva, era insustentável. Para dominar a mente do consumidor, o Grupo Petrópolis estava gastando muito além do que a física econômica de seus próprios produtos permitia. Uma aura de invencibilidade contaminou a diretoria, criando uma cegueira coletiva. Eles haviam se apaixonado tanto pelo próprio mito de crescimento que pararam de olhar para a sangria que ocorria nas planilhas de custos. A realidade fria do mercado cervejeiro é implacável. Vender cerveja em larga escala é um jogo cruel de centavos. Para ganhar terreno nas prateleiras dos supermercados e nos refrigeradores dos bares contra rivais globais, a Itaipava não podia apenas ser famosa, precisava ser barata. E aqui residia a grande falha estrutural do império. O Grupo Petrópolis subsidiava pesadamente o preço de sua cerveja para o consumidor final, esmagando suas próprias margens de lucro quase a zero em diversas praças. Enquanto a marca despejava bilhões em publicidade faraônica e na construção de novas fábricas, a receita real gerada por cada garrafa vendida era corroída pela guerra de preços e pelos altos custos de distribuição continental. A matemática básica do capitalismo havia sido abandonada em prol do ego corporativo.
O lucro operacional não era remotamente suficiente para cobrir os juros da montanha de dívidas contraídas com bancos privados e com o BNDES durante a expansão relâmpago. A cada mês que passava, o serviço dessa dívida engordava, criando uma bola de neve financeira que girava silenciosamente nos subterrâneos da empresa, longe dos holofotes da Fórmula 1. Mas a complacência da gestão era absoluta. Afinal, as fábricas continuavam batendo recordes de volume produzido. A lógica distorcida que imperava nas reuniões de diretoria era o a de que, enquanto a participação de mercado, market share, estivesse subindo, o dinheiro continuaria fluindo e as dívidas poderiam ser roladas indefinidamente. Havia uma crença perigosa de que a economia brasileira, impulsionada pelo boom das commodities, garantiria o consumo eterno. Ninguém dentro da sala de comando teve a coragem de puxar o freio de emergência. A máquina de expansão havia se tornado grande demais, faminta demais, e parar significaria admitir que o milagre da Itaipava era, em grande parte, uma bolha de crédito. A tensão nos bastidores tornou-se palpável. Diretores financeiros viam o fluxo de caixa operar no vermelho estrutural, mascarado apenas por novas injeções de capital externo. Se a cervejaria estava vendendo seu produto com margens apertadas e gastando como um magnata do petróleo, uma pergunta aterradora e inevitável começou a se formar entre auditores e investigadores federais. De onde exatamente estava vindo o dinheiro infinito que alimentava o Grupo Petrópolis? A resposta não estava no balanço oficial, nem nas vendas de verão. O segredo sombrio do sucesso da cervejaria estava enterrado em uma rede clandestina de contas bancárias no exterior e nos cofres da maior empreiteira do Brasil. E o relógio da justiça acabara de começar a tic-taquear. Março de 2016. O alvorecer em várias capitais brasileiras foi rasgado pelo som agudo das sirenes e pelo brilho vermelho e azul dos giroscópios das viaturas da Polícia Federal. Agentes fortemente armados cumpriam dezenas de mandados de busca, apreensão e prisão. Para o país era mais uma fase da Operação Lava Jato, a força-tarefa colossal que estava desmantelando o maior esquema de corrupção da história das Américas. Mas para o Grupo Petrópolis, aquela manhã fria marcou o fim definitivo da ilusão. As portas de vidro da sede da empresa, as mesmas que viam entrar celebridades e publicitários, agora eram cruzadas por investigadores federais, carregando malotes de documentos e discos rígidos. A cortina dourada do Império do Verão havia sido arrancada, revelando engrenagens escuras e enferrujadas. A grande pergunta que pairava no mercado financeiro, como uma cervejaria em ascensão vertiginosa financiava uma expansão tão megalomaníaca, finalmente encontrou uma resposta, e ela era devastadora. O Grupo Petrópolis não era apenas uma empresa de bebidas alavancada. Segundo as investigações, a cervejaria havia se transformado em uma gigantesca lavanderia de dinheiro a serviço da Odebrecht, a maior empreiteira do país. A mecânica do esquema, revelada pelas delações premiadas de altos executivos da construtora, era tão engenhosa quanto criminosa, operando sob o infame setor de operações estruturadas, o departamento de propinas da Odebrecht. O problema da Odebrecht era logístico. A empreiteira precisava de montanhas de dinheiro em espécie, reais físicos, dentro do Brasil, para pagar propinas a políticos, governadores e diretores de estatais, garantindo assim os contratos superfaturados da Copa do Mundo, das Olimpíadas e da Petrobras. No entanto, o dinheiro sujo da empreiteira estava escondido em contas offshore no exterior. Trazer esse dinheiro para o Brasil de forma legal deixaria um rastro impossível de apagar. Era aqui que o Grupo Petrópolis entrava, atuando como o parceiro perfeito, sob o codinome Praia nas planilhas secretas de corrupção. A cervejaria tinha exatamente o que a construtora precisava: liquidez absurda em moeda nacional. Todos os dias, milhares de caminhões da Itaipava recolhiam pagamentos em dinheiro vivo de bares, padarias e pequenos mercados por todo o Brasil. O acordo selado nas sombras era simples, mas movimentou centenas de milhões de dólares. O Grupo Petrópolis repassava seus reais no Brasil para os operadores da Odebrecht, os chamados doleiros, que então distribuíam as malas de dinheiro aos políticos corrompidos.
Em troca, a Odebrecht transferia dólares de suas contas secretas no exterior para contas offshore, controladas por Walter Faria, o dono da cervejaria, em paraísos fiscais como a Suíça e Antígua. Além do câmbio negro em escala industrial, a cervejaria também ajudou a escoar o dinheiro sujo através de superfaturamento de contratos e patrocínios cruzados, incluindo doações eleitorais oficiais que, na verdade, eram propinas disfarçadas, debitadas da conta corrente clandestina que a Odebrecht mantinha com o Grupo Petrópolis. A revelação de que a construção das megafábricas no Nordeste, erguidas pela própria Odebrecht, estava umbilicalmente ligada a esse submundo financeiro, caiu como uma bomba atômica sobre a marca. O castelo de cartas, erguido com espuma e crédito, começou a desmoronar publicamente. Quando o escândalo estourou nos noticiários do horário nobre, a dissonância cognitiva para o povo brasileiro foi brutal. A Itaipava, a cerveja que tentara comprar o monopólio da alegria, que rebatizara os estádios sagrados do futebol e que embalava as festas de carnaval, era, na verdade, uma das principais veias abertas da corrupção que estava sangrando o país. O choque rapidamente se transformou em repulsa. A indignação popular, inflamada pela grave crise econômica que a própria corrupção ajudara a causar, encontrou um alvo fácil e visível nas prateleiras dos supermercados. A reação nas ruas foi imediata e visceral. Campanhas de boicote começaram a se espalhar como fogo em mato seco pelas redes sociais. Consumidores recusavam-se a comprar os produtos da marca. Em bares de São Paulo e do Rio de Janeiro, clientes hostilizavam garçons que ofereciam Itaipava, exigindo marcas concorrentes. Letreiros luminosos e faixas vermelhas da cervejaria, antissímbolos de prestígio e investimento nos pontos de venda, agora eram vistos com desdém, muitas vezes cobertos ou arrancados pelos próprios donos de bares que temiam perder clientela. A marca tornou-se radioativa. O logotipo, antes associado a praias ensolaradas, agora estampava memes ao lado de algemas e celas de prisão. A crise de imagem derreteu o pilar mais importante da estratégia do Grupo Petrópolis, a velocidade de vendas. Se a cerveja parava de girar nas prateleiras, o fluxo de caixa, já estrangulado pela guerra de preços e pelas margens mínimas, sofria um infarto fulminante. Mas o boicote popular, por mais doloroso que fosse, não era a consequência mais letal da Lava Jato. O verdadeiro golpe de misericórdia veio dos arranha-céus da Avenida Faria Lima, o coração financeiro do Brasil. O mercado de crédito é movido pela confiança e pela aversão ao risco. Quando os detalhes da investigação vieram à tona, incluindo o bloqueio bilionário de bens, as multas astronômicas e, eventualmente, os mandados de prisão contra a alta cúpula da empresa, culminando com a prisão do próprio Walter Faria, anos depois, os bancos entraram em pânico. Instituições financeiras que antes faziam fila para emprestar dinheiro à cervejaria fecharam abruptamente as torneiras. As linhas de crédito rotativo foram canceladas. O BNDES e outros credores institucionais exigiram garantias que a empresa já não podia fornecer. De um dia para o outro, o Grupo Petrópolis viu-se isolado em uma ilha, cercado por um oceano de dívidas que não paravam de crescer. A máquina de expansão, que dependia de injeções constantes de dinheiro novo para rolar as dívidas antigas, sofreu uma parada cardíaca. Sem acesso a crédito, com a receita despencando e com o nome atolado no maior escândalo criminal do século, a diretoria trancou-se em salas de crise. O que era um problema de marketing transformou-se rapidamente em uma questão de sobrevivência matemática. Nos silos gigantes de Boituva e Alagoinhas, o eco metálico começou a soar diferente. Não era mais o som da produção incessante. Era o som oco do colapso que se aproximava a passos largos. O ano de 2017 trouxe um inverno financeiro severo e prolongado para o Grupo Petrópolis. O escândalo da Lava Jato havia corroído a reputação da marca diante do público, mas o verdadeiro assassino da corporação, silencioso, analítico e letal, habitava os balanços contábeis da empresa. Era a muralha da dívida. Quando as torneiras de crédito secaram do dia para a noite, a diretoria deparou-se com o custo real e inadiável de seu milagre de crescimento. Para erguer o império nacional de 7 megafábricas e sustentar uma guerra de marketing sem limites,
A companhia havia acumulado passivos que ultrapassavam a assombrosa marca de bilhões de reais. Durante os anos dourados, essa montanha financeira era escalável através de um ciclo contínuo de alavancagem. Os bancos emprestavam dinheiro novo para que a empresa pagasse as parcelas dos empréstimos antigos, confiando na promessa de expansão perpétua. Agora, os telefones nas mesas dos diretores financeiros haviam emudecido. Bancos privados, aterrorizados pela possibilidade de confisco de bens por parte da Justiça Federal e pelo envolvimento da cúpula da empresa em crimes financeiros, reclassificaram o Grupo Petrópolis como um investimento de risco extremo. O BNDES, que no passado financiara a expansão sob a bandeira da criação de campeões nacionais, recuou de forma abrupta e implacável. O grupo perdeu instantaneamente sua principal ferramenta de sobrevivência. Sem novos aportes, a dívida de curto prazo colidiu frontalmente com um fluxo de caixa que já vinha sendo estrangulado pelas margens de lucro esmagadas e pela queda livre nas vendas, intensificada pelos boicotes dos consumidores. O colosso industrial começou a asfixiar de dentro para fora. O impacto dessa asfixia foi imediato e visivelmente melancólico nas veias da operação. Nas megafábricas de Alagoinhas e Boituva, a outrora ensurdecedora sinfonia das linhas de envase, capazes de processar milhares de garrafas por minuto, começou a falhar. Turnos de madrugada, antes obrigatórios para suprir a demanda infinita, foram discretamente cancelados. A fumaça branca que marcava o horizonte acima das chaminés industriais perdeu sua densidade. O sistema inteiro havia sido projetado com base em uma premissa de abundância, para girar em capacidade máxima. Operar essas estruturas gigantescas de forma ociosa significava desperdício e um aumento exponencial do custo por litro produzido. A engenharia perfeita da máquina de guerra da Itaipava estava, lenta mas inegavelmente, canibalizando a si mesma. Enquanto o maquinário pesado desacelerava, a fratura no fluxo de caixa começava a rasgar o frágil tecido logístico da empresa. O exército vermelho e branco, a frota monumental de milhares de caminhões e carretas que cruzava as rodovias do Brasil, exigia quantias colossais de combustível, manutenção mecânica e folha de pagamento diariamente. Cerveja é, por excelência, um negócio de distribuição capilar rápida. Se o produto não chega ao refrigerador do bar no momento exato em que o consumidor o deseja, a venda é perdida e jamais recuperada. Contudo, com os cofres da sede esvaziando a uma velocidade assustadora, a abastecer essa frota tornou-se uma operação de malabarismo desesperada e insustentável. O mercado corporativo tem um olfato apurado para a fraqueza. Os grandes fornecedores da empresa, desde os conglomerados do agronegócio que importavam malte e lúpulo, até as transportadoras terceirizadas e fabricantes multinacionais de latas de alumínio, sentiram o cheiro de sangue na água. Temendo calotes milionários de uma empresa sob investigação criminal, esses parceiros mudaram drasticamente as regras do jogo. Prazos generosos de pagamento de 30, 60 ou até 90 dias foram abolidos sumariamente. A exigência do mercado passou a ser brutal. Pagamento à vista e, em muitos casos críticos, adiantado. Essa mudança de postura estilhaçou qualquer possibilidade de respiro para o Grupo Petrópolis. Era uma equação matemática impossível. Como comprar toneladas de matéria-prima à vista se o dinheiro que pingava do faturamento mal cobria os juros escorchantes cobrados pelos bancos credores? A diretoria, outrora orgulhosa em seus camarotes de Fórmula 1, agora encontrava-se encurralada em uma fortaleza de vidro que parecia desabar sobre suas cabeças, forçada a tomar decisões empresariais desastrosas. Para manter as luzes das fábricas acesas e a cerveja sendo fermentada, começaram a queimar os últimos estoques de caixa e a cortar radicalmente as verbas de marketing, justamente a engrenagem vital que mantinha a marca relevante na mente do consumidor. Era um círculo vicioso perfeito e destrutivo. Sem propaganda massiva na televisão e sem dinheiro vivo para comprar a lealdade e a exclusividade nos pontos de venda, rivais como Ambev e Heineken, que até então observavam a sangria com precisão cirúrgica, avançaram como predadores, engolindo vorazmente o espaço conquistado pela Itaipava. O Grupo Petrópolis estava empurrado contra uma parede de concreto financeiro intransponível. A ilusão de invencibilidade havia evaporado,
E a queda livre já não era uma probabilidade teórica debatida por analistas de mercado. Era apenas uma questão de olhar para o calendário e aguardar a data do impacto. O mundo corporativo costuma ser impiedoso com o fracasso, mas o colapso do Grupo Petrópolis foi um espetáculo de agonia em câmera lenta. A transição da década para 2020 trouxe consigo a pandemia global, um evento catastrófico para a economia mundial, mas que, para a cervejaria, serviu apenas como o golpe de misericórdia em um corpo já profundamente doente. Com os lockdowns e o fechamento abrupto de bares, restaurantes e casas de show de norte a sul do Brasil, o principal canal de vendas da Itaipava foi obliterado da noite para o dia. Nos supermercados, o cenário era um campo de extermínio. A guerra das gôndolas passou a ser brutalmente dominada pelo poder de fogo infinito da Ambev e pela ascensão meteórica da Heineken. Sem o fluxo diário e massivo de dinheiro vivo proveniente dos pequenos estabelecimentos, a verdadeira força vital da empresa, o coração financeiro da corporação parou de bater. A diretoria tentou prolongar a sobrevida da empresa por mais alguns anos, operando por aparelhos por meio de malabarismos contábeis, queima de ativos e negociações exaustivas de portas fechadas. Contudo, a matemática financeira é uma ciência fria e implacável. Em março de 2023, o mercado brasileiro foi sacudido por uma notícia que, embora amplamente antecipada pelos analistas mais atentos da Faria Lima, ainda carregava a magnitude de um terremoto industrial. O Grupo Petrópolis entrou oficialmente com um pedido de recuperação judicial. A mesma empresa que há menos de uma década ostentava seu logotipo nas maiores arenas da Copa do Mundo, agora ajoelhava-se perante a justiça brasileira, implorando por um escudo contra seus credores. O documento protocolado nos tribunais era, na prática, o atestado de óbito da Era de Ouro. Nele, a cervejaria admitia ter sido asfixiada por uma tempestade perfeita e incontrolável. A retração do consumo, a explosão dos custos de insumos atrelados ao dólar e uma escassez fatal de capital de giro. A dívida confessada era astronômica e paralisante, 4,2 bilhões de reais. No entanto, o jargão jurídico do documento omitia elegantemente o verdadeiro pecado original da companhia. A expansão irresponsável, movida por uma alavancagem suicida, e as cicatrizes tóxicas e incuráveis deixadas pelas investigações da Lava Jato. O pedido de recuperação judicial não era apenas um mecanismo burocrático de sobrevivência. Era a humilhação pública e irreversível de um império que havia apostado tudo na ilusão de que poderia comprar o Brasil com um dinheiro que não possuía. O deferimento do pedido pela Justiça colocou o Grupo Petrópolis sob uma intervenção branca, marcando o fim definitivo da era dos excessos. A partir daquele instante, a diretoria, outrora inebriada pela própria onipotência, perdeu sua autonomia. Cada centavo faturado ou gasto passou a ser escrutinado sob uma lupa microscópica, enquanto uma nuvem espessa de advogados, administradores judiciais e credores implacáveis, desde megabancos como Banco do Brasil e Santander, até fundos de investimento abutres e fornecedores de alumínio, cercavam a sede da companhia no interior de São Paulo. O plano de reestruturação desenhado não deixava margem para sentimentos. Exigia cortes e sacrifícios brutais. E como obedece à regra de ferro do capitalismo no colapso de grandes corporações, a conta mais pesada foi enviada diretamente para a base da pirâmide. As megafábricas, projetadas para serem monumentos perpétuos ao orgulho industrial brasileiro, converteram-se subitamente em palcos de desespero e demissões em massa. Cidades inteiras no interior da Bahia, de Pernambuco e de São Paulo, que haviam atrelado irresponsavelmente suas economias locais e expectativas de futuro ao progresso prometido pelas chaminés da Itaipava, sentiram um impacto devastador. Milhares de trabalhadores diretos e indiretos, desde mestres cervejeiros e operadores de empilhadeira, até motoristas da outrora imponente frota vermelha e branca, perderam seus meios de subsistência de forma sumária. O exército, antes usado para inundar o país de cerveja,
foi desmobilizado à força. Em complexos industriais como o de Alagoinhas, os gigantescos pátios logísticos, que costumavam vibrar 24 horas por dia com a partida interminável de carretas, agora exibiam um vazio fantasmagórico e o silêncio lúgubre de uma engrenagem que operou muito além do limite, até quebrar. Para o consumidor comum nas ruas, a mudança foi sutil, porém definitiva e irrevogável. A Itaipava não evaporou completamente das geladeiras, mas foi despojada de sua onipresença agressiva. Sem o orçamento bilionário que sustentava seu império de marketing, a marca sofreu um rebaixamento melancólico. Deixou de ser a cerveja 100% do verão para se tornar apenas mais uma opção focada em baixo custo, lutando desesperadamente por migalhas nas prateleiras inferiores dos mercados de bairro. A infraestrutura colossal, capaz de produzir bilhões de litros, transformou-se em um fardo caríssimo, um elefante branco indomável preso em um labirinto de litígios jurídicos. O outrora invencível império das montanhas fluminenses havia finalmente desmoronado sob o próprio peso, enquanto seus rivais globais avançavam pacificamente sobre os destroços, brindando ao fim da guerra. O silêncio que agora domina os imensos pátios logísticos do Grupo Petrópolis é profundo e perturbador. Para compreender a magnitude do colapso, é preciso desviar o olhar das planilhas financeiras da Faria Lima e viajar até o interior do Brasil, para os locais onde a utopia do crescimento infinito colidiu com a dura realidade do mercado. Visitar as megafábricas no Nordeste, em cidades como Alagoinhas, na Bahia, e Itapissuma, em Pernambuco, é caminhar pelos corredores de um cemitério industrial precoce. As estruturas, erguidas há pouco mais de uma década com tecnologia de ponta e ambições globais, hoje exibem os primeiros e indisfarçáveis sinais de abandono. O asfalto dos quilométricos estacionamentos, antes castigado pelo vai-vem incessante de milhares de caminhões carregados, agora apresenta rachaduras por onde o mato alto começa a reivindicar seu espaço. O outrora temido Exército Vermelho e Branco da frota da Itaipava foi drasticamente reduzido, e muitas de suas carretas repousam ociosas sob o sol inclemente, com a pintura desbotando e os pneus murchando lentamente. Nos tanques de fermentação de aço inoxidável que costumavam espelhar a glória da marca, hoje reflete-se apenas uma operação fantasma, rodando a uma fração minúscula de sua capacidade total. Manter a infraestrutura colossal operando nesse nível de ociosidade é como tentar aquecer um palácio no inverno, usando apenas um fósforo. Os custos fixos engolem qualquer resquício de viabilidade financeira. Para as cidades que hospedaram esses colossos de concreto e metal, a ressaca foi amarga. Prefeituras que haviam redesenhado seus planos diretores e orçamentos baseados na promessa de arrecadação eterna de impostos viram seus cofres secarem rapidamente. A euforia dos prefeitos locais, que anos antes cortavam fitas inaugurais sob aplausos calorosos, transformou-se em uma dor de cabeça administrativa crônica. O milagre econômico prometido pelas chaminés da cervejaria revelou-se uma miragem insustentável, deixando para trás apenas distritos industriais ocos e uma dependência econômica que, ao ser subitamente cortada, arrastou o comércio local para o abismo junto com a corporação. Porém, o verdadeiro e mais trágico peso dessa queda não é medido em aço enferrujado ou em déficits municipais, e sim no tecido social dilacerado. Nos bastidores frios da recuperação judicial, a reestruturação de passivos é apenas um eufemismo técnico para a destruição de milhares de vidas. O colapso do Grupo Petrópolis atingiu em cheio o elo mais fraco da corrente: o trabalhador comum. Quando a empresa cortou o financiamento de sua expansão, famílias inteiras perderam o chão da noite para o dia. Mestres, cervejeiros, técnicos de manutenção, motoristas de empilhadeira e ajudantes de carga, muitos dos quais haviam contraído empréstimos imobiliários ou comprado carros confiando na estabilidade vitalícia prometida pelo império da cerveja, viram-se subitamente na fila do desemprego em regiões onde as oportunidades industriais são escassas. As pequenas transportadoras familiares e os fornecedores regionais que operavam quase que com exclusividade para Itaipava amargaram calotes milionários,
declarando falência em um efeito dominó silencioso que não estampou as capas dos cadernos de economia. Havia uma tristeza palpável nas cidades-fábrica, um luto por um futuro que havia sido vendido com agressividade nas propagandas de televisão, mas que foi confiscado na surdina pelas cortes judiciais. Enquanto isso, a engrenagem do capitalismo prosseguia, fria e indiferente à tragédia humana. Nas prateleiras dos supermercados iluminados das grandes capitais, o drama dos trabalhadores de Boituva ou Alagoinhas não ecoava. O espaço físico deixado pela retração da Itaipava foi implacavelmente preenchido em questão de semanas pelas fileiras verdes da Heineken e pelas infinitas submarcas da Ambev. O consumidor, cujo paladar e lealdade à marca havia tentado comprar com bilhões em marketing, simplesmente mudou de hábito, escolhendo a próxima garrafa gelada disponível. A cruel realidade do império de Walter Faria tornava-se evidente. A empresa havia gastado uma fortuna para ser o centro das atenções, mas no momento de sua ruína, descobriu que o mercado a esqueceria em um piscar de olhos. A máquina parou, as pessoas foram deixadas para trás e o show continuou sem eles. Hoje, a trajetória do Grupo Petrópolis é dissecada não apenas em reportagens investigativas, mas também nas salas de aula das principais escolas de negócios do Brasil e do mundo. O que outrora foi celebrado como o maior estudo de caso de um Davi contra Golias no mercado cervejeiro nacional, transformou-se no exemplo definitivo e sombrio da falácia do crescimento a qualquer custo. O colapso da empresa deixou um legado complexo que reescreveu as regras de engajamento na indústria de bebidas do país, provando que a força bruta do capital, por si só, não é suficiente para sustentar um império. A ironia mais amarga da derrocada da Itaipava é o efeito reverso que ela causou no mercado. O Grupo Petrópolis sangrou seu próprio caixa na tentativa desesperada de quebrar o monopólio histórico da Ambev e forçar a criação de um mercado tripartido. No entanto, ao inflacionar artificialmente o mercado, com uma guerra de preços suicida e patrocínios insustentáveis, a empresa apenas pavimentou o caminho para uma consolidação ainda maior da concorrência. Enquanto a Itaipava se afogava em dívidas e escândalos de corrupção, a gigante holandesa Heineken agiu com precisão cirúrgica. Sem o peso de um passivo tóxico, a Heineken adquiriu as operações da Brasil Kirin, antiga Chincariol, e absorveu organicamente o espaço deixado pelo recuo da Petrópolis. O esforço titânico e bilionário de Walter Faria não democratizou o mercado. Pelo contrário, acelerou a solidificação de um duopólio formidável, deixando o capital nacional em uma posição de irrelevância histórica. O legado contábil deixado pela recuperação judicial também serve como um alerta permanente para os credores e para o sistema financeiro brasileiro. A muralha da dívida, de mais de 4 bilhões de reais, expôs a perigosa negligência dos bancos e instituições de fomento, como o BNDES, durante os anos do suposto milagre econômico. Houve uma cegueira deliberada, uma complacência institucional que permitiu a uma corporação alavancar-se dezenas de vezes, além de sua capacidade real de geração de caixa, baseando-se em projeções de consumo irreais e em garantias infladas. O desastre da cervejaria forçou a Faria Lima a recalibrar seus modelos de risco corporativo, instaurando uma era de due diligence muito mais rigorosa, onde o volume de vendas já não pode ser usado como cortina de fumaça para esconder margens operacionais deficitárias e governança questionável. Para além das planilhas financeiras e do market share, o verdadeiro alerta deixado pelo império da Itaipava é de natureza moral e sistêmica. As megafábricas de Alagoinhas, Itapissuma e Boituva, algumas operando como fantasmas industriais, outras lutando contra a obsolescência, erguem-se no horizonte brasileiro como monumentos de concreto à arrogância corporativa, hubris. Elas são as cicatrizes físicas de uma era em que o capitalismo brasileiro operou sob a perigosa ilusão de que o sucesso poderia ser fabricado nos subterrâneos da política.
O envolvimento visceral da empresa com o setor de operações estruturadas da Odebrecht, revelado pela Operação Lava Jato, destruiu o mito do empreendedorismo heróico. Ficou provado que a ascensão meteórica da marca não era fruto exclusivo de uma gestão brilhante ou de um produto superior, mas sim de uma simbiose tóxica com a lavagem de dinheiro em escala industrial. O alerta para as futuras gerações de corporações é irrefutável. O capital de giro construído sobre alicerces ilícitos é um castelo de cartas. Quando o escrutínio público e a justiça acendem as luzes, a credibilidade evaporada leva consigo qualquer lealdade que o marketing tentou comprar. Hoje, a garrafa de Itaipava ainda pode ser encontrada nos refrigeradores pelo Brasil, mas a marca foi despida de sua aura de invencibilidade. Ela não patrocina mais a Fórmula 1. Seu nome foi discretamente retirado dos estádios da Copa do Mundo. E o verão não lhe pertence mais. A empresa sobrevive, mas em um estado de subserviência aos seus credores, lutando diariamente apenas para pagar os juros de seus próprios erros. No final, a história do Grupo Petrópolis é um lembrete gélido de que no ecossistema dos grandes negócios, a gravidade é uma força implacável. Você pode desafiá-la por uma década com campanhas publicitárias bilionárias, isenções fiscais e montanhas de crédito subsidiado. Pode até tentar silenciá-la com o ruído ensurdecedor das linhas de produção mais rápidas do mundo. Mas quando a máquina perde o ritmo e o dinheiro acaba, a queda é inadiável, absoluta e, acima de tudo, profundamente solitária. A fumaça branca que um dia subiu orgulhosa das imensas chaminés de Alagoinhas e Boituva, agora é apenas uma lembrança pálida. A história do Grupo Petrópolis transcende a mera matemática das planilhas financeiras da Faria Lima ou a guerra agressiva por espaços nas prateleiras dos supermercados. É, na sua essência, um conto cautelar sobre os limites da ambição humana e as consequências devastadoras de se tentar manipular a realidade econômica com alavancagem artificial e atalhos obscuros. Quando uma corporação decide crescer a qualquer custo, ela não aposta apenas o próprio capital dos seus acionistas. Ela aposta o sustento de milhares de trabalhadores comuns, o desenvolvimento e o futuro de cidades inteiras e a frágil confiança de um país. O império da Itaipava tentou literalmente comprar o Brasil com uma montanha intransponível de dívidas e uma avalanche ininterrupta de publicidade, esquecendo-se da regra de ouro de qualquer ecossistema sustentável. Um negócio duradouro precisa de raízes éticas e operacionais profundas, não apenas de outdoors brilhantes nas rodovias. As mega fábricas semi-vazias que hoje pontuam silenciosamente a paisagem do interior brasileiro não são apenas monumentos ocos de aço e concreto. Elas são testemunhas físicas de uma era de ilusões e excessos. Elas nos lembram de forma fria e irrefutável que a gravidade econômica, a justiça e a integridade empresarial sempre cobram o seu preço. Não importa o quão longe, o quão rápido ou com quanto dinheiro você tente correr. O colapso daquela que chegou a ser a segunda maior força cervejeira do país deixa uma pergunta incômoda no ar para todos os futuros empreendedores e líderes de mercado. De que adianta conquistar o topo do mundo se o chão sob os seus pés é feito de areia e está prestes a desmoronar? Se este mergulho profundo nos bastidores obscuros do mundo corporativo fez você enxergar as marcas do seu dia a dia de uma forma diferente, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe com a gente nos comentários. Você fazia ideia de tudo o que estava em jogo por trás daquela simples garrafa de cerveja no verão? Nós continuaremos aqui, desvendando as engrenagens, os segredos e as quedas dos maiores impérios industriais da história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.